Oi pessoal, hoje eu quero levar vocês comigo para um fim de semana um pouco diferente. Um fim de semana espiritualizado, na roça dos meus pais, com a companhia de uma amiga muito querida, a Samara. Eu vou mostrar um pouco de como é viver conectado com o ser, como é viver com presença, com intenção, com propósito, fazendo o que se ama, dando importância ao simples, mas com profundidade. Eu espero que vocês se inspirem e gostem. Nós chegamos aqui na roça na sexta-feira, já na parte da tarde. Fui recebida aí pela mãe e o pai com aquela alegria de sempre. E eles continuaram as atividades aí da roça, os afazeres do dia a dia. O pai foi cuidar lá da horta e das coisas lá fora. A mãe já estava até dando andamento na comida, já no fogão a lenha. Mas eu e a Samara fomos dar uma caminhada, quase 6 horas da tarde. E a gente foi aproveitar esse momento aí de tardezinha para caminhar e conversar, porque conversas profundas faz muito parte de uma vida com significado, com sentido, com propósito. Então a gente caminhou, conversou muito, são assuntos que não acabam mais. E a gente caminhou um pouquinho na estrada, que era plana, mas a gente resolveu subir um morro. Foi uma caminhada meio diferente, subindo um grande morro, mas que também é importante, porque tem uma vista linda lá de cima. Então vale muito a pena. A gente começou subindo esse morro e bem ali no topo desse morro é a casa onde eu morava quando eu era criança. Meus pais não moravam desde sempre naquela casa em que nós chegamos. Eu morava quando eu era criança nessa parte do outro lado, assim, de um córrego, né? O córrego é que faz a divisa. Então a gente morava desse lado, ó, bem aí do ladinho aqui desse telhado, bem ali nesse espaço mais vazio. Era a casinha nossa, mas o pai já desfez essa casa. E agora esse rancho que tem aí não é a casa em si. Mas eu morei aí até meus 12 anos, um lugarzinho abençoado, que eu amo muito, muito, muito. Olha que abundância, olha quanto limão que tinha aí. E a gente subiu esse morro, viu? Debaixo dessas árvores, desses eucaliptos. E aí, quanto mais a gente subia, mais a vista ia ficando linda, mais a gente ia conseguindo ampliar a nossa visão. E é muito gostoso olhar a natureza, é de muita conexão esse momento. Deixa eu ficar lá em cima. Ouvir os pássaros é muito curativo, é terapêutico, faz um bem muito enorme. Observar os passarinhos, observar a natureza. A natureza é um lugar de muita conexão espiritual. Estar na natureza já é uma grande experiência espiritual. E olha que eu morei sempre na roça e eu não dava importância a isso. E hoje que eu moro na cidade, eu amo estar na roça. E fora todas as outras coisas que essa vida na roça proporciona. A vida calma, tranquila, mais devagar. Parece também mais saudável. E realmente, chega a ser mais saudável. O estilo de vida dos meus pais, por exemplo, é infinitamente mais saudável que o meu, ou até mesmo da Samara. Porque é um estilo de vida bem diferente, tem muita abundância, é muito bom. Agora que eu dou valor nisso. E agora eu dou ainda mais valor nos meus pais. Você
Você já presenciou algo assim acontecendo? Quando a gente cresce, fica mais velho, que a gente dá mais valor aos pais, dá mais valor à vida. Acho que é um processo meio natural, né? E hoje em dia eu dou muito mais valor a essa vida, a vida dos meus pais, a eles próprios, né? Honro muito tudo que eles fazem e procuro sempre estar perto deles. Sempre que é possível, eu gosto de estar perto, de participar, de ficar com eles, de conversar, ajudar. Aí na roça sempre tem coisas a fazer, né? Aí era o sábado de manhã e a gente estava organizando algumas coisas porque a gente ia fazer um piquenique à tarde em outro lugar. A gente foi num lugar cerca de 9 quilômetros de distância, mas era também uma outra roça, mas é um lugar um pouco mais isolado. A gente foi lá fazer um piquenique, fazer fogueira. E amanhã aí continuou, a gente, nos preparativos. O pai foi tirar leite, a mãe estava cuidando já da limpeza. E, do nada, um pintinho se perdeu da mãe dele. E essa é uma saga que você vai acompanhar para saber se esse pintinho conseguiu encontrar a mãe dele ou não. Eu fiquei andando atrás dele por muito tempo. Não conseguia achar a mãe dele de jeito nenhum. E ele entrava, saía, corria desesperado de um lado para o outro. Aí eu aproveitei que eu tava andando aí mesmo pelo terreiro e quis dar uma voltinha nesse quintal, nesse espaço fechado, onde ficam as galinhas, mas elas morrem de medo de mim e de todas as pessoas estranhas que chegam aí. Elas fazem um alvoroço. E olha como está o pé de jabuticaba. Olha, eu tenho uma história muito engraçada de jabuticaba. Eu amo jabuticaba, eu acho que é uma das frutas que eu mais amo, se não a primeira das frutas que eu amo. E eu nasci, morei na roça, então eu era uma estranha na cidade grande. E aí uma vez eu já trabalhava e uma vez a gente foi fazer um curso em São Paulo, eu e uma turma do serviço. E aí a gente foi almoçar e andando ali procurando restaurantes, estava escrito assim, jabuticabas, coma à vontade, R$12, eu lembro até do valor. E aí eu falei, gente, olha aqui, jabuticaba, comer à vontade por R$12. E era um restaurante que chamava Jabuticabas. E eu pensei que a gente podia entrar ali e comer jabuticabas à vontade por R$12. É uma coisa que eu não esqueço e nem os meus amigos também não esquecem até hoje. Virou uma piada. E vamos continuar na saga do pintinho. E ele encontrou a mãe dele. E até isso, olha que incrível e que maravilhoso que é observar os animais, essa mãe cuidadosa e os filhinhos ali felizes, aprendendo, né, a vida, de como é viver. É muito lindo ver isso. É muito lindo. Não são todos os olhos que vão olhar com essa amorosidade para uma cena dessa. Então, se você está aqui olhando essa cena, eu acredito que é também porque você gosta, porque você tem esse olhar sábio, esse olhar amoroso, é que você tem esse olhar puro e se conecta, né, com a natureza. Porque não é qualquer pessoa que gosta, né, de natureza ou dos animais, não é qualquer pessoa que se encanta por um animal ou por uma planta, ou até mesmo, né, que queira cuidar de um animal ou cuidar de uma planta. Eu acredito que isso é algo, é um dom,
é algo grandioso que um ser humano pode sentir, que ele pode vivenciar. Eu já estava indo nos preparativos para o nosso piquenique e estava lutando contra esse coco, mas logo o pai já veio ali preocupado se eu ia cortar as mãos e já veio me ajudar e me salvar aí com esse coco. E eu fiz vários preparativos para o nosso piquenique e também para o almoço, porque nós almoçamos para depois ir para o piquenique. E eu acabei nem filmando, porque foi muito corrido essa etapa de todos os preparativos. E a gente conseguiu ir já para esse outro lugar já mais de 3 horas da tarde. E a gente queria fazer tanta coisa nesse lugar, o tempo acabou ficando apertado. Mas a gente conseguiu aproveitar bem. É um lugar um pouco distante, mas um lugar muito gostoso. É um lugar também que meu pai tem essa terra, então é as terras dele. E ele tem o gado lá e a gente aproveitou para levar o sal para as vacas. Você sabia que vaca come sal? Pois é, tem que dar sal para as vacas toda semana, porque elas adoram lamber o sal. E aí a gente aproveitou para fazer esse trabalho aí de levar o sal pro gado, mas deu tempo de aproveitar muitas coisas ainda dessa tarde. E a gente ficou aí até a noite para fazer o nosso piquenique à noite, na fogueira. E a gente resolveu descer numa pequena cachoeira. Não é bem uma cachoeira, uma grande queda, mas ela tem uma pedra grande, tem uma corredeira de água bem gostosa, fresca, bem no meio do vale mesmo. E é muito gostoso o somzinho da água. Então vamos descer lá com a gente nessa cachoeira. E olha eu aí já vendo jabuticabeiras. Por onde eu vou, eu vejo jabuticabeiras e fico morrendo de vontade que tivesse jabuticabas aí, de tanto que eu gosto. Mas vamos descer lá com a gente. Devagar, né, amiga? Mais mato do que da última vez. Esse lugar, esse bairro, é o lugar onde a Samara, a minha amiga, morava na infância. Então é um lugar onde a gente frequentou muito juntas. Ela morava do lado dessa cachoeira. Então a gente ia bastante nessa cachoeira. É um lugar já conhecido, muito conhecido por ela, né, que morava aí. Eu também sempre frequentava a casa dela. Então é um lugar que é a nossa casa mesmo, é bem familiar pra gente. Um outro dia a gente quer ir nessa cachoeira novamente para realmente deitar nessa correnteza. Aí a água estava um pouco fria, o dia estava um pouco frio e já era tarde, já era mais de 4 horas da tarde. Nós não achamos que era bom a gente entrar realmente na água e a gente colocou só o pé para sentir essa energia e para lavar um pouquinho a nossa alma. Essas terras, elas são da minha família já há muito tempo. A minha família tinha esse pedaço de terra do lado da família da Samara. Então essas terras é da família já há muito tempo, tem uma história nessas terras. Já aconteceram várias coisas aí, coisas boas, coisas não tão boas, mas a gente precisa honrar os ancestrais, então eu honro muito
os meus ancestrais pisando aí nessa terra. Aqui tem vaca. Tá só atrás. Linda, né? Super verde. E nós tínhamos o objetivo de assistir o pôr do sol. Esse não era o melhor ângulo para se ver o pôr do sol. Começava bem bonito, mas ainda assim a gente correu para o outro lado desse terreno para tentar ver mais um pouco o pôr do sol, para assistir melhor. E a gente desceu rapidinho para ir lá daquele outro lado, lá naquela outra montanha, para ver mais o pôr do sol. Nossa, mas o fogo está acabando de novo. Tá, quer que eu vou lá? Não. Eu vou tentar. Vamos ver o que a gente vê no fogo. Hã? Vamos ver as imagens que a gente vê no Mas fogo. por enquanto não tá dando pra ver nada. Ai. Olha, as faísquinhas subindo são lindas. Parece um monte de vagalume. Mas essas lenhas estão queimando muito rápido. Então. Acho que elas estão muito secas. Então mesmo, amiga. Ui. Isso aqui não tá dando nem pra pôr a mão na ponta já. Pois ainda tem gente que anda aqui no fogo. Eu não sei como aguenta. Só pus a mão aqui, o pé aqui num pedacinho. Uf, Maria. Você sabia que eu já andei no fogo? Você já andou? Já. Aonde? No Nossa, evento. fizendo essa brasa aqui, ó. No evento Você. Eu já passei. Mas não queima. Eu não queimei o pé. Ah, não é possível. Não queima. Mas você tem toda uma preparação antes, né? Da mente. Deve ser igual a banheira de gelo que eu quero fazer, então. Você se fortalece, você vai falando um monte de coisa e batendo com os braços, assim, sei lá, tipo, pra fortalecer mesmo a mente. E assim chegou o domingo, fim de semana passa bem depressa e a gente já acordou com algo acontecendo. A gente estava sem energia elétrica, mas o pai, com toda a sua sabedoria, conhecimento, e ele sabe resolver todas as coisas. Ele subiu lá para resolver essa questão pra gente poder aproveitar o domingo e fazer aquilo que a gente tinha que fazer. E o nosso domingo foi bem tranquilo. A gente ficou em casa, curtindo a família, realizando os afazeres ali juntos. E aí tinha uma atividade importante ali, que era fazer o queijo. E a Samara, que mora na cidade grande há muitos anos, nesse momento atual de vida, queria fazer o queijo. E a mãe foi ensinar. Como é bonito, né, ver essa sabedoria
e ver essa transmissão mesmo, né, do conhecimento, da sabedoria. Isso é muito, muito valioso. Porque o porco não quer comer, não quer beber? Não? Olha lá só, fazia dano. Tem porco bebê. Mas aí eu não tenho que espremer ele coando? Não, mas vai. Pode, vai sozinho. Pode colocar, ele vai. Depois você vai virando, assim, eles comem tudo. Dá pra pôr tudo assim. Pode pôr tudo de uma vez, né? Parece que não vai caber aí, ué. Mas você vai espremer ali, vai no chão, entendeu? Como eu amo tudo isso. Eu espero que tenha inspirado você e levado um pouco dessa paz, dessa tranquilidade para você aí do outro lado. Gratidão por ter assistido.